desse santo evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, vamos retroceder ao domingo anterior. No domingo anterior, nós vimos Jesus enviando seus discípulos em missão. Então, ou seja, no último domingo, na última liturgia dominical, nós celebrávamos o envio dos missionários. Então, os missionários eram o destaque da liturgia do último final de semana. Eles que foram cumprir a missão, ou seja, o envio que o Senhor fez, de tornar o reino de Deus conhecido e aderido. Missão ao qual eles cumpriram com êxodo, tanto que eles voltam felizes e vão relatar ao Mestre, que é a liturgia de hoje, que nós estamos celebrando. Então, hoje eles voltam ao Senhor, ao seu Senhor, a Jesus, o nosso Deus, para relatar os êxitos da sua missão, os desafios que encontraram. Em algumas das passagens nos mostram detalhes desse encontro deles com Jesus, onde eles estavam felizes por demônios terem se sujeitado à autoridade deles, né? Eles conseguiram expulsar muitos demônios, realizar muitas curas, muitos sinais, muitos prodígios aconteceram, porque eles estavam sobre o envio do Senhor e o Espírito Santo de Deus estavam com eles, e aí eles conseguiram cumprir com a sua missão. Amados, hoje nós podemos pegar em dois momentos distintos essa reflexão, dois momentos muito belos para nós meditarmos sobre hoje a figura do pastor. Se no último domingo a figura central era dos missionários, hoje a figura central é a do pastor, né? Jesus forma pastores para que esses pastores possam cumprir lá na missão o pastoreio que era dele mesmo, ide cumprir a minha missão, ide e anunciar o reino de Deus. E agora eles voltam para relatar o seu êxodo pastoral. Então é um encontro pastoral, né? E Jesus vai ter esta conversa com eles. Primeiro, amados irmãos e irmãs, que situação bonita. Os discípulos voltam com a alegria de uma missão cumprida, de um bom êxodo, né? E esses discípulos do Senhor, eles, pensemos nós aqui agora, né? Cada um de nós recebemos uma missão de realizarmos a missão que o próprio Senhor nos conferiu. Eu, como padre, o diácono, como ministro ordenado também, né? Mas cada um de nós, como cristão, como católicos, temos uma missão diante da igreja. Temos a missão de cuidarmos de pessoas que nos são confiadas. O padre, com seus colaboradores mais próximos, de um rebanho inteiro, de uma paróquia inteira. Mas você, na dimensão paterna, materna, também cumpre dentro de sua casa, onde você está sendo testemunho do Cristo, esta figura do Cristo, bom pastor, né? Através do seu exemplo, através de palavras de exortação, de conforto. E, diante da missão que nos é confiada, muitas vezes nós sentimos medo, sentimos insegurança. Mas a palavra do salmista hoje nos conforta. Por caminhos tenebrosos, mas nenhum mal eu temerei, porque sei que o Senhor está comigo, porque sei que o Senhor vai à minha frente. Os discípulos do Senhor foram em missão, eles cumpriram a vontade do seu Senhor. Eles voltaram agora para mostrar ao Senhor aquilo que eles fizeram. Amados, diante da missão, muitas vezes nós nos alegramos, nós ficamos felizes. Quando nós somos recém-convertidos, quando nós saímos do retiro, nós saímos fervorosos. Nós queremos transformar o mundo, nós queremos realizar grandes prodígios. Daí vem o tempo, vem as situações contrárias, os ventos contrários, as tempestades, e nós vamos nos frustrando, nos apagando, e muitos, infelizmente, acabam retrocedendo à vida antiga
e deixo de ser aquela estrela brilhante para iluminar, para dar sentido à missão que o Cristo lhe confiou. E vão se esquecendo daquilo que aprenderam. Aqui entra a segunda dimensão desta liturgia de hoje, que Cristo sendo pastor, ou seja, o príncipe dos pastores, ele entende que é necessário preparar, é necessário cuidar dos seus pastores também, não é só dar trabalho, não é só dizer, olha, vão lá trabalhar e depois se virem, não, o Senhor está preocupado com todas as dimensões da vida dos seus, é necessário cuidar daqueles que têm a missão de cuidar das almas, né? Até o meu diretor espiritual tem pegado bastante no meu pé nesse sentido. Ele falou, padre, eu quero que você faça um retiro, pode ser um dia apenas, mas tire um dia para estar com Deus, tire um dia para estar com o Senhor, né? Para você se encontrar com você mesmo, para você se encontrar com Deus, e dentro dessa intimidade de você com o seu Deus, você poder dar as respostas ao Senhor que você precisa. Então todos nós precisamos nos retirar. Eu dizia ontem numa das comunidades que eu celebrei, dizendo assim, gente, o povo tem muito aquele costume, onde as empresas ainda permitem, eu sei que hoje a questão da lei talvez não permita muito isso, mas, gente, não deixe de tirar férias, não venda as suas férias, né? Você precisa se encontrar, você precisa descansar também. Não somos máquinas, e até as máquinas precisam de reparo, né? Preciso de um tempo, nós muito mais, porque não somos máquinas, nós precisamos desse tempo conosco, desse tempo para nos refazermos. E Jesus, vendo seus discípulos todos felizes, ele sabia que todo esse combustível, toda esta força, toda essa energia, com o tempo, com o cansaço, com as situações que iriam não acontecer muitas vezes da forma que eles queriam, iria frustrá-los, e eles precisariam estar preparados para esse tempo, para este momento. Então, desde a origem, desde o início, o Senhor entendeu isso e mostrou isso para os seus discípulos, e hoje mostra para a sua igreja. Como diz a palavra de Deus, há um tempo para tudo, há tempo para trabalhar e há tempo para descansar, há tempo para dormir, há tempo para ficar acordado, ou seja, nós precisamos respeitar nossa natureza. Amados, uma das doenças que mais tem afligido a sociedade são os males da nossa psique, ou seja, as almas, os males psicológicos, seja pela depressão, pelo mal de pânico e tantas outras doenças originárias da nossa ansiedade, porque nós muitas vezes queremos nos tornar fazedores de coisas, fazedores de pastorais, fazedores de trabalhos. Um dos grandes trabalhos pastorais que nós podemos fazer é cuidar da nossa alma, cuidar do nosso bem-estar, para quando nós estivermos em missão, nós estejamos inteiros e possamos realizar a vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus. Hoje nós vemos no Evangelho claramente, e esse é o segundo ponto que o padre quer destacar. Depois dos discípulos cumprirem a primeira etapa do seu projeto, ele agora traz eles para perto dele e diz, vamos nos retirar. Nós percebemos que acontece um pouco o contrário daquilo que o Senhor tinha planejado, porque aquelas pessoas estavam carentes de um atendimento, estavam carentes do contato com aqueles homens, e chegaram antes deles, e anteciparam. Mas, em uma dessas retiradas do Senhor, com seus discípulos, ele ensina, por exemplo, a oração do Pai Nosso, que nós rezamos até hoje. Amados, quando nós não permanecemos em Jesus, nós secamos e nós morremos. E o Senhor quer sempre manter seus discípulos perto dele. É importante estar retirado com o Senhor. É importante nos retirarmos de vez em quando para podermos estar com Deus. Você pode até me dizer, mas padre, como que eu posso fazer um retiro? Como que eu posso fazer um momento com Deus? Primeiro,
Muitas vezes nós entendemos retiro como esses retiros que vocês conhecem, esses retiros paroquiais, aonde uma tarde de louvor, uma tarde... Não é esse o retiro que o padre está falando, não. O padre está falando de um retiro aonde você vai estar com você e com Deus, retiro de silêncio. As pessoas têm medo do silêncio. As pessoas têm medo do silêncio, porque no silêncio nós deparamos com os monstros que habitam a nossa interioridade e somos obrigados a enfrentá-los para podermos estar com o nosso Deus. Retiro de silêncio, um dia aonde você vai se retirar para estar com Deus. No Mosteiro Trapista, onde eu sempre vou ir realizar o meu retiro, em um dos retiros que eu fui, eu já falei isso aqui outras vezes, tinha lá um jovem pai de família, aonde ele dizia que todo ano ele vai lá para fazer seu retiro, casado, mas ele deixa a esposa dele em casa. Ele falou que em outras oportunidades ele já esteve com a esposa também, mas ele sabe a missão como pai que ele tem. Ele precisa estar bem. E amados, quando nós não nos encontramos conosco, quando nós não paramos, quando nós achamos que nós somos grandes fazedores de pastorais, de projetos, de trabalho, e não paramos e queremos não perder o tempo, nós vamos perder, daí que nós vamos perder o tempo. Porque se nós não pararmos para estarmos com Deus e para estarmos conosco, a nossa natureza humana vai nos parar, porque nós vamos pegar essas doenças, esses males que tanto nos afetam e que nos prejudicam e que nos fazem mal. Então o Senhor quer cuidar dos seus discípulos. Sabe que anunciar o Evangelho, anunciar o Reino é importante. Essa é a missão de Cristo e a missão dos seus seguidores. Mas antes, para que isso aconteça, nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar munidos da oração, nós precisamos estar munidos de Deus. Precisamos estar nele e com ele. Então ele retira os seus discípulos para estar com ele. Uma das passagens mais belas dos santos evangelhos que o padre o considera é aquela passagem onde João e André estão com João Batista, ao qual era o mestre que eles seguiam e conheciam naquele momento. E Jesus estava passando e João o vê e o reconhece como o Cordeiro de Deus. A célebre frase de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João veem Jesus passando também e vê essa frase, escutam essa frase de João e ficam curiosos em conhecer o Mestre Jesus. E João diz: vão, é ele, pode ir, segue. E eles vão até Jesus e perguntam: mestre, aonde moras? E daí uma das grandes frases de Jesus, e isso é bonito, isso é belo: vinde ver. Aí começa o relacionamento de Jesus com os seus. Aí começa o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Vinde ver. Venham ver. E eles foram. Diz a palavra de Deus que eles permaneceram aquele dia todo com o Senhor. E nesse permanecer com Jesus, eles tiveram a sua vida transformada. Ali eles receberam a experiência, ali eles receberam os ensinamentos, mas muito mais do que receber os ensinamentos e conhecer quem era Jesus, eles tiveram a oportunidade de participar da intimidade do seu Senhor. Quando nós convidamos alguém para ir até a nossa casa é o lugar da nossa intimidade, é o lugar onde nós somos nós somos quem somos. Lá nós despimos desses personagens, muitas vezes, que nós representamos na sociedade. Lá dentro da nossa casa nós somos nós, sem máscara, sem qualquer tipo de situação. Lá nós somos nós. E quando nós convidamos alguém para dentro da nossa casa, nós estamos dizendo: eu estou te convidando para me conhecer como eu sou. Então Jesus diz: vinde ver, vamos lá. E eles foram. Esses discípulos começaram também a mostrar: descobrimos o Mestre, sabemos aonde Ele mora, o enviado de Deus está aqui entre nós.
A vida daqueles dois já começa a ser transformada nesse primeiro encontro, nesse estar com Jesus. E amados irmãos e irmãs, eu, Padre João, outros pastores, bispos, padres, diáconos, e você como pai, mãe, também participante desse ministério do Senhor, como missão de pastorear sua casa, sua família, nós só conseguiremos cumprir com a nossa missão se nós permanecermos com Cristo. É importante se retirar com o Senhor. Então vocês me desculpem, o retiro, uma tarde de louvor, um dia todo de louvor, esses retiros mais barulhentos, eles são importantes para dar aquele tranco, né, na alma, para dar aquela força, aquela revigorada, mas nós só vamos nos ser mesmo e muito fortemente de oração, nós só vamos nos alimentar fortemente e grandemente de Deus, se nós pararmos para ouvirmos a voz de Deus. E muitas vezes nessas situações, nós ficamos tão entretidos nas belas músicas, nas canções, que já nos falam de Deus, que já nos fortalece, mas é necessário nós nos retirarmos para rezar. Quando rezamos à noite, quando rezamos na madrugada, o silêncio da noite nos ajuda a nos encontrarmos com Deus. Amados, nós só conseguiremos entender a nossa missão e cumpri-la como pastores enviados por Deus, se nós primeiramente cuidarmos de nós. Eu diria para vocês que talvez não, com certeza, a centralidade do evangelho de hoje é a figura do pastor. E esse pastor só conseguirá cumprir com a sua missão se ele estiver bem. Se ele estiver bem com ele. Se ele não estiver bem com ele, se ele não estiver bem resolvido, ele não conseguirá fazer a graça de Deus acontecer na vida daqueles que lhe são enviados. Os discípulos do Senhor foram bem-sucedidos porque eles estavam o tempo todo com o seu Senhor. Eles estavam dentro da intimidade do seu Senhor. Eles conviviam com o Senhor. Então nós também somos convidados a conviver com o Senhor. Como que nós vamos alimentar um povo de Deus se nós não temos esse Deus conosco? Se nós não vivemos com esse Deus? Se nós não estamos com Ele? Se nós não rezamos com Ele? Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos no dia de hoje pedir ao Senhor que permaneça conosco quando atravessarmos os vales tenebrosos, para que nós não possamos e não precisemos temer as adversidades, porque daí o Senhor estará conosco, como nos diz o salmista nesta oração bela do Salmo. Não temerei os vales tenebrosos, porque o Senhor está comigo, e porque eu estou com o meu Senhor, nem o mal eu temerei. Que Deus nos ajude a sermos grandes pastores de alma. O padre na missão ministerial como pastor, e você na participação do ministério de Cristo através do sacramento do matrimônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,